Não sei se eu queria que você falasse da sua experiência ou da sua visão, ou mesmo opinião ali, sobre esse esse casal que parece que se forma assim quase que irresistivelmente. Que é esse sujeito mais enfraquecido, que a mulher reclama, esse homem, eu pareço o homem da relação, a mulher diz, que parece que o homem está fora do lugar dele, por assim dizer. Desse cara que muitas vezes acaba sendo oprimido porque é bonzinho demais, é quietinho demais, não tem boca para nada, tenta agradar o todo o tempo, morre de medo de perder essa mulher, e dessa mulher que é mais sargentão, aquela coisa. Você já atendeu o casal assim? Você vê esse casal se formar? E por que você entende que esse fenômeno acontece? Eu acho que isso acontece porque está naquele lugar, né? Essa mulher mais masculina, ela está presa no pai, Hum, né? Então, o que é a filhinha do papai? Ninguém é tão bom quanto o meu pai, ou meu pai foi tão ruim que eu não posso confiar no homem. Então, ela fica presa no pai, porque ela está apegada a esse pai, né? Inconscientemente, na psique dela, ela acredita que ela é melhor do que a mãe para o pai. olha isso, gente. Ela faz Presta essa atenção. comparação, né? Então, ela quer agradar o pai, ela é aquela menina que meu pai, né? É tudo para mim, porque o cara não faz como meu pai, né? Ele não é tão assim quanto meu pai. Ou esse pai foi embora, né? Esse pai, por algum motivo que existia dentro da relação de casal, porque dentro da relação, Orlando, as relações elas se destroem, assim como elas se constroem, com a contribuição dos dois. Tá. Né? Então, às vezes, esse homem tinha um perfil ou uma atitude de maneira X ou Y, mas de alguma maneira essa mulher ela também contribuiu, ainda que inconsciente, para aquela dinâmica ali. Né? Então, quando as relações se destroem, elas são como a gente constrói a relação a dois, a gente também destrói ela a dois, não é uma pessoa só que destrói. Então, às vezes, essa menina, o pai foi embora, ela ficou presa, né, nesse pai, na ausência dele, na falta. E quando esse pai vai embora, ela também fica sem a segurança do pai. E aí ela tende a desenvolver esse lugar de querer estar forte demais, né, de querer estar, né, numa posição segura demais. Então ela vai ser uma mulher que não vai esperar pelo outro, não vai poder contar com a ajuda do outro, ela quer resolver tudo, ela quer controlar tudo, né? E muitas vezes ela nessa postura, ela se conecta com esse homem, que é o filhinho da mamãe, que é o que está preso na mamãe, né? Ele também é um cara que, às vezes, ele fica buscando muitas mulheres, porque ele vai buscar o feminino em muitas mulheres, né? Porque o homem, quando ele É é tipo Dom maduro, Juan. tipo um Dom Juan, Uhum. o cara maduro, ele que já rompeu com essa esfera da mãe, ele consegue ter uma mulher e extrair dela tudo que ele necessita, Olha só né? isso. Porque ele Uhum. está naquela posição que ele doa aquilo que ele é e ele toma da mulher aquilo que ele precisa, né? Então ele não quer ficar nesse feminino, ele quer tomar esse feminino da esposa e ela tem tudo o que ele precisa. Ele não precisa estar experimentando o feminino em várias mulheres, né? Como o filhinho da mamãe. Então, o que eu percebo é que se a gente não olha, né, terapeuticamente para a esfera do eu, que é a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai e a sua relação com você mesmo, a gente não consegue. Os outros problemas da vida, todos, eles estão presos nessas esferas, né? Seja relacional, seja no trabalho. Então, o que você percebe, Liana, que seria um lugar de solução, vamos falar assim, né? Uhum. Como se tivesse uma única solução. O processo terapêutico ele não está contido em uma única solução. Porque, como eu te disse, dentro do meu trabalho mesmo, eu acho que esses três pilares eles são importantes, né? Você olhar para a história transgeracional, e aqui a gente pode considerar três leis que regem as relações, que são as leis sistêmicas, né? Que eu acho que a gente acreditando ou não, elas regem as relações. Então, a gente pode reagir àquilo, mas aquilo não deixa de ser como é, que é o pertencimento, a ordem e as relações de troca.
né? O que seria o pertencimento? Quem pertence, pertence pronto. Então, é dar um lugar na nossa história para todos do nosso sistema familiar ou pessoas que tiveram um impacto na nossa vida. Então, se eu excluo alguém, toda exclusão gera uma compensação. E aí, se eu estou... um outro descendente vai tomar aquele lugar, né, daquele que foi excluído e tomar aquele destino. A segunda lei, que é o pertencimento, que é a ordem, que é quem veio antes, dá um lugar para quem veio antes. E aqui a gente está falando em sequência, né, em hierarquia, nós estamos falando em obediência. E a terceira lei, que é as relações de troca. Então, dentro de uma relação de casal, por exemplo, eu preciso estar equilibrando essa troca, né? Eu dou um pouquinho, o outro se sente culpado, ele me dá um pouquinho a mais, e aí eu vou levando essa relação para o mais. Então, para onde que a gente olharia para começar a curar essas dores? A gente olharia para essas leis, né? Olharia para as suas relações com a esfera do eu. Como que estão essas relações? Né? Você foi buscar essa ancestralidade? Você rompeu com essa mãe? Você desistiu de querer ser melhor que o seu pai? Né? E também para o fator espiritualidade. Porque quando você se conecta com a sua espiritualidade, você faz uma autoconexão. Liana, espiritualidade para mim é minha moto. Tá, então aquilo que você considera que é não necessariamente um ser supremo, mas como você lida com essa parte metafísica, né? Você faz essa conexão com você mesmo? Você acredita em algo? Eu acredito que quando a gente olha para a cura, tanto do masculino quanto do feminino, a gente pode e precisa olhar para esses lugares. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Falou assim, às vezes, por N motivos, esse cara, ele ficou órfão de pai. E assim, Orlando, a gente olha para as nossas dores, né? Eu acho que a gente olha para esse lugar dos nossos traumas para poder se curar. Mas na vida adulta, você não vai lá cobrar do seu pai aquilo que você não teve, você vai construir a sua cura, né? Então, o seu pai já te entregou a vida, a sua mãe já te entregou a vida. Agora você tem que fazer algo de bom com isso, né? E às vezes eu gosto de usar uma analogia do meu professor de constelação, que ele fala assim: você precisa saber o CPF do prego que furou o seu pneu para poder trocar o pneu? Não. Não. Então, Liana, eu tenho uma questão, meu pai me abandonou, ele, né, é lógico que dentro do processo terapêutico a gente olha primeiro para o acolhimento daquilo, né, para essa dor que às vezes está nessa criança interna, e a gente não vai olhando para a raiz, desconsiderando aquilo que a pessoa está sentindo, porque também ela não vai conseguir fazer a girada de chave. Mas quais foram as forças que cresceram em você e de você a partir desse pai? O que você pode fazer a partir daqui agora, né? Como que você pode se conectar com esse pai no lugar que ele te deu a vida? Você precisa, 50% seu é seu pai, né? Por um acaso é um homem que causou essas coisas também, mas 50% é o seu pai. Se você não conseguir fazer essa conexão, você vai ficar perdido. Você vai ficar sem referência, sem raiz, né? Sem lastro, sem história, né? Completamente desconectado, inseguro, né? Então, eu acho que esse trabalho que você faz com ancestralidade, ele é muito importante, né? Eu não abro mão. O meu trabalho vai mudando, novos cursos vão surgindo, plataformas e etc. E eu posso dizer aqui com tranquilidade, por experiência de trabalho com eles. Essa plataforma que está passando aqui, o Conduta Masculina, tem uma aula chamada Pai, Onde Está o Senhor? Os caras entram em choque na hora que assistem aquilo, porque ela é muito forte. Eu falo, poxa, eu trabalho com esses elementos nos cursos e todos os caras dizem como isso é forte, como que eu me senti assim ou assado depois de ter passado por isso. Então não tem como se trabalhar com aprimoramento pessoal para homens sem ignorar essa reconexão e essa relação com essa figura do pai.
infelizmente, no Brasil, acho que a maior parte, quando se trata de desenvolvimento pessoal para homens, ninguém fala disso. É sempre um lugar raso, é sempre coisas clichês, é sempre falando do feminino, porque eu vejo um complexo ali, né? Tudo gira em torno de falar É da muito mulher, comercial, né? e dos relacionamentos, mas eu fico firme. Eu percebo que muitos não entendem no primeiro momento quando a gente está tratando desse assunto, porque ele é mais profundo, mas quando eles olham para isso, eles têm todos os benefícios.